Salvação especial, mais uma vez, comentário bíblico, volume 2, texto extraído aqui de Meditação Matinal, Filhos e Filhas de Deus, página 214, e também Sinais dos Tempos, 21/4/1881, texto um pouco grande. A gente leu: a história de Acã ensina a solene lição de que pelo pecado de uma pessoa o desagrado de Deus virá sobre um povo ou uma nação até que a transgressão seja apurada e punida. O pecado é corruptor por sua natureza. Uma pessoa infectada por uma lepra mortal pode comunicar a corrupção a milhares. Aqueles que ocupam posições de responsabilidade como guardiões do povo são infiéis a seu dever se não apuram e repreendem fielmente o pecado. Muitos não ousam condenar a iniquidade com receio de que por isso sacrifiquem posição ou popularidade. Alguns consideram que é falta de amor reprovar o pecado. O servo de Deus nunca deve permitir que seu próprio espírito se mescle com a repreensão que precisa fazer, mas se acha sob a mais solene obrigação de apresentar a palavra de Deus sem medo nem parcialidade. Deve chamar o pecado por seu próprio nome. Aqueles que, por descuido ou indiferença, permitem que o nome de Deus seja desonrado por seu povo, professo, são contados entre os transgressores e anotados no registro celestial em participantes de seus maus atos. O amor de Deus nunca induz a fazer parecer insignificante o pecado, nunca encobre ou desculpa uma ofensa não confessada. Acã aprendeu demasiado tarde que a lei de Deus, como seu autor, é imutável. Tem que ver com todos os nossos atos, pensamentos e sentimentos. Acompanha-nos e atinge todo motivo secreto de ação. Condescendendo com o pecado, os seres humanos são levados a considerar levianamente a lei de Deus. Muitos escondem suas transgressões dos semelhantes e se lisonjeiam com o pensamento de que Deus não será estrito em notar a iniquidade. Sua lei, porém, é a grande norma de justiça, e com ela deve ser julgado todo ato da vida naquele dia em que Deus trará a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A pureza do coração conduzirá à pureza da vida. Vãs são todas as desculpas para o pecado. Quem poderá pleitear pelo pecador quando Deus testificar contra ele? Essa situação de Acã que a gente conhece bem, Deus deu uma ordem, ele simplesmente foi lá e fez o que ele quis, e estava pouco se importando com consequências que viessem sobre ele, ou sobre a família dele, mas a coisa ainda pior, ele estava pouco se importando com a consequência que isso trouxe ali para o povo, que não tinha nada que ver com o que ele estava fazendo. E infelizmente hoje isso muitas vezes se passa dentro da igreja também. Muitos de nós aí temos vivido em pecado aberto, pecados terríveis, sabe? Pecado do tipo de adultério, fornicação. Para muitos, infelizmente, fornicação está virando um pecado comum, ao ponto de a pessoa já nem considerar. Eu penso que mais um pouco de tempo não vai ser nem considerado mais pecado, apesar de que o texto bíblico não mudou. Ah, eu tenho amor por ele, ela tem amor por mim, a gente vai casar mesmo, né? E tem pais aí que já começam a aceitar esse tipo de condição também. E depois a pessoa, mesmo nessas práticas, né, escancarada, absurda, aí vai lá pro púlpito, prega, canta, como se não tivesse acontecendo nada, como se fosse a coisa mais comum do mundo, sabe? Parece que perdeu a noção do tamanho do mal que o pecado é. E está pouco se importando se isso vai trazer uma consequência para ele. E pior ainda, né, que é a situação mais complicada, o mal, a maldição que muitas vezes pode estar trazendo para a igreja. Esse talvez seja o ponto a mais que a gente deveria refletir, porque pelo menos eu deveria ter esse senso de me preocupar com alguma dificuldade que eu venha estar trazendo para a igreja, que não tem ali nada a ver com o mal que eu estou ali abertamente querendo praticar. Então o que precisa haver para nós hoje é um despertamento de pedir a orientação do Espírito Santo de Deus para poder enxergar o pecado do tamanho do mal que ele realmente é. O pecado continua sendo terrível, continua sendo a pior coisa que aconteceu no universo, as consequências acontecem até hoje, e eu preciso buscar o poder de Deus para poder arrancar toda a forma de pecado que estiver carregando na minha vida. Sabe? Seja de gravidade alta ou gravidade baixa, não interessa. Eu tenho que estar extirpando, arrancando, não posso me conformar com ele, estar empurrando isso com a barriga e justificar. E muitas vezes quando alguém vem e me chama atenção para essa questão, eu acho ruim, me aborreço, não dou ouvido que a pessoa está falando, acho que eu estou sendo julgado, mas eu não posso querer justificar o meu erro.
Se eu não estou pensando em mim, na minha salvação, que eu penso pelo menos na igreja, na minha família, nos efeitos que isso pode estar trazendo sobre eles. Sabe? Então, é pedir mesmo essa condição a Deus. Se o pecado hoje em dia já não está parecendo uma coisa tão terrível como ele é para mim, eu preciso pedir que Deus abra a minha visão espiritual para poder enxergar o que está acontecendo e lembrar o tamanho do preço que teve que ser pago por consequência do pecado, sabe? Foi a morte de Cristo, o sacrifício, toda a humilhação que ele passou. Então eu tenho que lutar, é luta renhida mesmo, eu tenho que ter isso como alvo, como propósito na minha vida, como ter uma meta nesse sentido. Eu tenho meta e propósito às vezes para tantas coisas temporais que vão passar, que tem aí uma data para estar acabando. E muitas vezes essa questão de banir o pecado da minha vida, eu às vezes não dou tanta importância. É uma luta que dura a vida inteira, sozinho eu não vou conseguir fazer nada, mas eu preciso ter essa meta, sabe? Eu preciso ter esse alvo. E tá procurando eliminar todas as formas de pecado que tiver na minha vida. É um exercício diário, é aquela prática às vezes exaustiva, exige perseverança, exige a busca do poder do Espírito Santo de Deus, mas eu tenho que estar traçando isso e muitas vezes nem pensando na questão da salvação. É claro, não estou dizendo aqui que a gente não tem que procurar a salvação, buscar ter isso como propósito na nossa vida, é claro que tem. Mas eu acho que o pensamento principal que eu tenho que ter na minha mente é que o pecado é algo que é ofensivo a Deus, que entristece o Espírito de Deus. Isso eu tenho procurado, uma das formas de eu procurar demonstrar gratidão e amor a Deus por tudo isso que eu tenho feito de errado, é procurar banir o pecado da minha vida em todas as suas formas.